Shalom a todos. Me diz aí, preparado para a 7ª janela, as janelas proféticas? Tá animado? Preparado? Então vamos que vamos. Janela 7ª. Ao chegarmos a esse ponto da nossa jornada, abrimos agora as janelas do templo, as janelas proféticas. Esse capítulo se baseia na visão do profeta Ezequiel, quando ele contempla o templo e observa detalhes preciosos nas janelas, palmeiras esculpidas. Aí vai vir um texto agora em Ezequiel 41:26. Você lê em casa aí, tudo bem? As janelas representam visão. Quando Ezequiel olha pelas janelas do templo, ele vê palmeiras, símbolos de justiça, permanência e vitória. Na Bíblia, a palmeira é a figura do justo. Salmo 92:12. Liga aí. Lê aí. Isso nos mostra que a verdadeira visão profética sempre estará adornada de justiça e retidão. Não é uma visão contaminada, mas limpa, santa e firmada na palavra. João Batista é o exemplo perfeito de uma janela profética. Enquanto muitos viam apenas um homem comum se aproximando, João viu o Cordeiro de Deus. Aí vai estar essa explicação em João 1:29, leia. Um olhar profético enxerga o invisível. João não estava em um templo de pedras, mas era uma janela profética no deserto. Ele preparava o caminho para o Senhor, discernindo os tempos e as estações espirituais. Isaías 40:3. Leia. Em nossos dias, mais do que nunca, precisamos de janelas proféticas. Aí vai vir os textos aqui em Provérbios 29:18. Você lê na sua casa. Sem visão profética, nos perdemos. Uma igreja sem revelação se torna cega, carnal e desgovernada. Por isso, Deus sempre levantou profetas para corrigir a rota e restaurar a aliança. Amós 3:7. A visão profética também é uma cosmovisão bíblica. É enxergar o mundo e a vida a partir da ótica das Escrituras. É entender o tempo com os olhos do céu, e não com as lentes da cultura. Aí vai ter um texto também, 1 Crônicas 12:32. Lê aí, tá? Estamos em dias de confusão, de relativismo e de cegueira espiritual, mas Deus está abrindo janelas proféticas para que possamos ver como Ele vê. 1 Coríntios 2:14. Uma geração profética precisa se levantar, que ame a palavra, que ouça o Espírito, que confronte o pecado e que prepare o caminho do Senhor. Profecia não é apenas previsão, é também direção, edificação e consolação. 1 Coríntios 14:13. João Batista é um dos maiores exemplos de um profeta que abriu mão de tudo para manter sua sensibilidade profética. Ele era filho de Zacarias, um sacerdote, o que lhe dava direito ao templo, ao linho fino, à porção da carne sacrificial e aos privilégios da linhagem sacerdotal. No entanto, João não quis comprometer sua voz profética com as escrituras religiosas. Ele deixou tudo e foi para o deserto. Lucas 1:80. Antes de João, Deus havia ficado em silêncio por 400 anos. Não havia profecia, não havia revelação. Era uma geração sem direção profética. Mesmo assim, homens decidiram escrever sem ouvir a Deus. Uma geração de barulho, de vozes humanas, mas sem a voz do céu. Amós 8:11. João foi levantado para romper esse silêncio. Para isso, ele abriu mão da estrutura. Não quis ser apenas mais uma religiosidade do templo. Preferiu o deserto ao púlpito confortável. Escolheu ouvir a voz de Deus, mesmo que isso lhe custasse a estabilidade do sistema. Lucas 3:2.
A palavra não veio ao templo, veio ao deserto, porque João estava sensível, disposto e separado. Enquanto seu pai Zacarias ficou mudo por não crer na promessa do anjo, Lucas 1:20, João se tornou a voz daquele que clama. João 1:23. João era a voz porque escolheu o silêncio do deserto. Sabia que ao se comprometer-se com os privilégios do templo, perderia a clareza do céu. E foi exatamente no Jordão, longe da estrutura, que ele apontou para Cristo. Isso é poderoso. João 1:29. João preparou o caminho porque seu olhar era profético, sua postura era de renúncia e sua sensibilidade intacta. Ele não queria que Deus ficasse em silêncio. Por isso se separou para que a palavra se manifestasse novamente. E agora vem o quê? Conclusão. As janelas proféticas estão se abrindo e Deus está nos chamando para subir mais alto, para enxergar com os olhos do Espírito, para ver o Cordeiro mesmo quando ninguém mais o vê. Que o Senhor nos conceda visão clara, adornada de justiça com as palmeiras nas janelas do templo. Que sejamos janelas proféticas nesta geração. Deus te abençoe. Nos vemos no próximo capítulo. E tem o último versículo aqui, Apocalipse 3:18. Que essas janelas proféticas se abrem sobre a sua vida. Que você possa ter uma ótica profética de ver essas palmeiras, assim como o texto aqui diz, e que Deus possa abrir as janelas proféticas nesse tempo de hoje. Hoje, dia 3/4 de abril de 2026. Eu declaro janelas proféticas abertas sobre sua vida, sobre a minha vida, sobre sua casa, sobre sua família, no nome de Jesus. E se Deus permitir, amanhã estaremos aqui na 8ª janela. Estamos chegando ao fim, hein? A janela da distração. Eu te convido. Peço a você que comente aqui, comente, curte, compartilha, manda para o máximo de pessoas possível e que Deus possa te abençoar tremendamente, tá bom? Um beijo e se Deus permitir, até amanhã. Tchau.